O início do fim. O prazer que te corrói em silêncio. Você já se perguntou por que, mesmo depois de saciar seus desejos, você continua sentindo esse vazio silencioso que te acompanha como uma sombra? Talvez ninguém tenha te dito isso ainda, mas a busca incessante pelo prazer está te custando algo que você não pode recuperar: a sua alma. A gente não percebe. No começo, tudo parece inofensivo. Uma recompensa aqui, um escape ali. Uma pequena dose de prazer para aliviar o tédio, a dor ou o silêncio interno que você carrega. Você diz a si mesmo que merece. E talvez mereça mesmo. Mas o problema começa quando essa necessidade deixa de ser uma escolha e vira um vício disfarçado de liberdade. Julien Sorel, o personagem clássico de O Vermelho e o Negro, é o reflexo desse espelho distorcido. Um jovem brilhante, sedento por reconhecimento, por poder, por tudo aquilo que pudesse anestesiar o sentimento de invisibilidade que o corroía por dentro. Ele se jogou no prazer. O prazer de seduzir, de manipular, de vencer o sistema que o esmagava. Mas cada vitória vinha com uma rachadura interna. E o que ele achava que era liberdade era apenas a prisão dourada do ego sendo alimentado. Nós somos Julien Sorel hoje. Cada vez que clicamos em algo que nos dá aquele breve disparo de dopamina, cada vez que buscamos validação, curtidas, entretenimento imediato, comida, pornografia, compras, álcool ou qualquer anestesia que o mundo moderno ofereça de bandeja. E o sistema adora isso. Ele precisa que você continue faminto, porque o prazer constante é o melhor tipo de corrente. Você não vê, mas ela te puxa para o fundo todos os dias. O que ninguém te conta é que o prazer em excesso não te liberta. Ele te esvazia a sua presença, a sua capacidade de sentir prazer genuíno por coisas simples. Esvazia a sua conexão com o agora, porque tudo vira uma antecipação do próximo pico. O cérebro se adapta. Ele quer mais, sempre mais. E você, sem perceber, está vendendo a sua paz de espírito em troca de um alívio momentâneo. A ciência explica isso com clareza cruel. Cada vez que você ativa o circuito de recompensa com estímulos intensos, você esgota os receptores de dopamina. O resultado? Um ciclo vicioso. Prazer momentâneo, tédio profundo, busca por mais prazer. Só que agora você precisa de doses maiores para sentir menos. É como beber água salgada com sede. Quanto mais bebe, mais sede sente. E aqui está a parte mais sombria. Quanto mais prazer você busca, menos significado você encontra. É como viver uma vida em que tudo é estimulante, mas nada é memorável. Uma vida cheia de intensidade e vazia de profundidade. Você acorda e sente que está sempre perseguindo alguma coisa, mas nunca alcança. Porque o que você quer de verdade talvez não seja prazer, mas paz. Mas a paz exige um preço que o prazer não ensina: presença, disciplina, entrega. Coisas que o mundo não te incentiva a cultivar. Afinal, uma mente em paz não consome, não foge, não se distrai. Julien Sorel achava que estava vencendo o mundo, mas no fim, ele descobriu que estava apenas sendo vencido por si mesmo. Quando finalmente teve tudo, o poder, o prazer, o amor, percebeu que não sentia nada. Porque o prazer que ele perseguia, na verdade, era um eco da própria dor que ele se recusava a enfrentar. E você? O que está fugindo de sentir? O que está tentando enterrar com doses diárias de prazer instantâneo? Talvez esteja na hora de olhar para isso com honestidade, de fazer uma pausa, de encarar o espelho e perguntar: o que isso tudo está me custando? Porque o prazer, meu amigo, sempre cobra um preço. E quando a conta chega, ela vem com juros de silêncio, vazio e arrependimento. Mas nem tudo está perdido. Esse pode ser o ponto de virada.
a tomada de consciência que faltava, a luz no meio do labirinto. Você só precisa dar um passo para trás, antes que o abismo engula o que sobrou de você. O prazer, que mata aos poucos. A ilusão de estar vivo. Eles dizem que o prazer é a essência da vida, que você deve seguir o que te dá prazer, o que te faz sentir vivo. Mas e se eu te dissesse que é exatamente aí que a maioria das pessoas está morrendo? Não com um tiro, não com um acidente, mas lentamente, silenciosamente, em pequenas doses de dopamina, em pequenas traições diárias contra si mesmo. A sociedade moderna criou uma armadilha perfeita. O prazer virou um produto. Está em todo lugar. No celular que vibra com notificações que te fazem sentir desejado. No fast food que te promete conforto em troca da sua energia vital. No feed infinito que te distrai da sua própria existência. No pornô, no álcool, na euforia de uma compra nova, na adrenalina de um flerte vazio. Tudo isso parece inofensivo, até que não é mais. Julien Sorel nos mostrou isso com sua vida. Ele teve tudo o que queria. Dormiu com quem quis, manipulou quem precisava. Foi aplaudido, admirado, temido, mas tudo isso custou sua identidade. Ele se tornou um fantasma elegante, bonito por fora, podre por dentro, e o mais assustador, ele só percebeu quando já era tarde demais. Nós vivemos em uma época onde o prazer é acessível, mas o sentido da vida se tornou escasso. Uma era onde se sentir bem é mais importante do que ser verdadeiro, onde fugir é mais comum do que enfrentar. E essa é a tragédia silenciosa de nossa geração. Aprendemos a fugir do desconforto antes mesmo de entendê-lo. Você sente tédio? Abre o celular. Ansiedade, comida, tristeza, prazer imediato, solidão, qualquer coisa que preencha, nem que seja por um minuto. Mas isso tem um preço, porque o que você não enfrenta te controla, e o prazer que você usa como anestesia também é o veneno que te mantém adormecido. A neurociência chama isso de dessensibilização. Quando o sistema de recompensa é ativado em excesso, ele para de funcionar como antes. Coisas simples deixam de gerar prazer. Você já percebeu como, com o tempo, nada te surpreende mais, nada te emociona de verdade? Você sente tudo pela metade, porque sua mente está sempre esperando o próximo estímulo. Isso não é liberdade, isso é prisão, é escravidão em forma de prazer. E o mais perverso disso tudo é que ninguém vai te alertar. Pelo contrário, vão te incentivar, porque um ser humano que vive buscando prazer imediato é um ser humano previsível, controlável, consumível. Você já viu um viciado no espelho? Ele ainda parece humano, mas seus olhos entregam algo, uma ausência, um buraco. A alma foi trocada por um ciclo. Prazer, vazio, busca. Prazer de novo. Mas e se o verdadeiro prazer não estivesse no que você consome, mas no que você constrói? E se você descobrisse que o que você sempre buscou, intensidade, conexão, sentido, nunca esteve no prazer, mas no enfrentamento da dor? Sim, a dor. Aquela parte que você sempre tenta evitar, mas é nela que mora o verdadeiro despertar. Julien tentou fugir da sua dor se entregando aos prazeres. E foi justamente essa fuga que destruiu tudo o que ele poderia ter sido. E você? Vai continuar se traindo em nome de um prazer que só existe enquanto te ilude? Existe um caminho, mas ele começa com renúncia. Renunciar ao prazer que te adormece para buscar o silêncio que te desperta. Renunciar à pressa de sentir tudo para finalmente sentir o que importa. É uma escolha, a mais difícil, mas talvez a única que te liberte de verdade. Se isso te atingiu em algum lugar que você não consegue explicar, comenta: despertei. Isso é mais do que um vídeo, é um movimento
de despertar. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. E não perca a parte 3, porque é nela que vamos revelar o que ninguém tem coragem de dizer sobre o fim desse ciclo. Quando o prazer acaba, o que sobra? Julien Sorel morreu jovem, não porque foi enforcado, mas porque, bem antes disso, ele já estava morto por dentro. A corda em seu pescoço foi só um símbolo final de algo que já havia acontecido muito antes. O momento em que ele parou de ser ele mesmo para se tornar apenas uma extensão de seus desejos. E agora, eu preciso te perguntar: quem você está se tornando? Não é uma pergunta qualquer. É uma pergunta que machuca, porque a resposta geralmente não é bonita. A verdade é que, se você for honesto consigo mesmo, talvez descubra que passou anos vivendo para ter prazer, e não para ter propósito. Prazer é fácil. Propósito exige sacrifício. A grande armadilha da nossa era é que ela vende o prazer como felicidade. Mas eles não são a mesma coisa. Felicidade real exige perda, exige dor, exige profundidade, exige dizer não quando o mundo inteiro está dizendo sim. Exige olhar no espelho e admitir: eu me perdi. E aqui está o ponto mais sombrio dessa história. Quanto mais você se entrega ao prazer, menos você se reconhece. O prazer te molda, te empacota, te enfraquece sem que você perceba. Ele esvazia a sua força, a sua presença, a sua alma. Você começa a aceitar qualquer coisa, contanto que anestesia o incômodo que cresce dentro do peito. Julien viveu em função de aplausos, conquistas, camas alheias. Viveu para impressionar, mas nunca viveu para se encontrar. Você está mesmo vivendo ou só está colecionando prazeres para não encarar o silêncio de quem você realmente é? Nesse ponto, talvez você esteja sentindo algo estranho, uma mistura de culpa com lucidez. E tudo bem. A culpa só dói porque ela é o início da consciência. Mas consciência não é punição. É o primeiro passo da liberdade. Afinal, o que é a liberdade senão a capacidade de dizer não ao que te escraviza, mesmo que isso te custe tudo? A verdadeira liberdade não está em fazer o que quiser, mas em ser capaz de não fazer o que te destrói. Isso é maturidade. Isso é transcendência. Isso é, finalmente, viver. Você precisa entender: o prazer não é o vilão. O problema é usá-lo como fuga. Quando você usa o prazer para esconder sua dor, você está adiando sua cura. E aquilo que não é curado volta para te destruir. Julien morreu com raiva, com frustração, com a sensação de que, mesmo tendo vivido intensamente, não havia valido a pena. E talvez esse seja o inferno real. Olhar para trás e perceber que tudo o que você buscou não te completou, mas você ainda está aqui, respirando, ouvindo, sentindo. E isso significa que ainda existe tempo. Tempo para romper o ciclo. Tempo para fazer silêncio. Tempo para confrontar a dor que você empurra para o fundo todos os dias. Tempo para dizer: chega. Eu não quero mais viver em função de estímulos. Eu quero viver com verdade. O caminho não é fácil. Você vai sentir falta do entorpecimento. Vai sentir saudade da dopamina. Vai pensar em desistir. Mas, pois, vem algo diferente. Um vazio que não dói. Um silêncio que conforta. Um cansaço que cura. E uma clareza que liberta. Esse é o preço da alma. E diferente do prazer, esse preço vale cada centavo. Se você chegou até aqui, algo dentro de você está mudando. Comente "Eu acordei" se essa mensagem tocou a sua alma. Compartilhe com quem está preso, na busca sem fim por prazer. E se inscreva, porque aqui não te vendemos consolo, te oferecemos lucidez. Acordar dói, mas continuar dormindo custa sua vida.